Bom dia para todo mundo aqui no auditório, todo mundo que nos assiste pelo canal do IEA. Hoje a gente vai dar início, então, a uma sessão com o professor Luiz Marques, da Unicamp. Daqui a pouco o André faz as apresentações, né? Essa sessão ela é uma atividade do grupo de estudos sobre neoliberalismo e alternativas, é um grupo franco-brasileiro. Saúdo aqui os colegas ali na França que também nos assistem. Uma atividade também do grupo de estudos Neoliberalismo, Subjetivação e Resistências do IEA e da rede interdisciplinar de pesquisadores da USP. Então, essa atividade também é um consórcio, né? A mesma atividade que participa de uma série de outras atividades, também é uma atividade de um trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com o pessoal lá de Nanterre, da Universidade de Paris-Nanterre, desde 2017, que se chama justamente Práticas Utópicas, Oficina de Práticas Utópicas. Então, primeiro eu agradeço a todo mundo que veio aqui presencialmente, a todos que nos assistem, ao professor Luiz Marques, ao André, e boa discussão, bom trabalho para todo mundo. Passo então a palavra aqui para o André, que vai fazer as apresentações. Obrigado, bom dia. Eu sou André Dalbó, sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, aqui da Universidade de São Paulo. Queria iniciar agradecendo o professor Luiz Marques, que topou nosso convite. A gente vem trocando e-mails há algum tempo para pensar esse debate. Indo muito direto ao ponto, eu gostaria de justificar o convite. Se deu a partir da leitura do Decênio Decisivo, um livro publicado recentemente no Brasil, pela editora Elefante, que é a sequência, né, do trabalho publicado anteriormente como Capitalismo e Colapso Ambiental, né, pela editora Unicamp, trabalho premiado, né, ganhou o prêmio Jabuti, é uma referência no debate da emergência climática, do colapso ambiental, e mais recentemente ele foi publicado pela Elefante como Decênio Decisivo. O professor Luiz Marques, ele é um professor que construiu sua carreira acadêmica na história da arte, e em um dado momento teve uma guinada e assumiu a pauta, o grande tema do colapso ambiental como tema de pesquisa. Acho que tem para nós do GENA, do Grupo de Estudos de Neoliberalismo e Alternativas, um ponto importante desse convite, porque é um trabalho de síntese, é um trabalho que tem um poder de síntese enorme e, para mim, ele é um grande compilado dos temas que nos interessam para embasar a discussão sobre o colapso ecológico e é feito a partir de alguém que foi professor da história e das ciências humanas, que é justamente onde a gente entende que tem uma grande contribuição a ser feita para a questão ecológica, para a questão climática. Porque esse debate ele é, sobretudo, conduzido muito mais pelas ciências duras, né, pelas ciências. Então, a questão política da abordagem das possibilidades de transformação é justamente o que nos faz chegar até esse trabalho. É um trabalho de síntese crítica, que está organizado a partir dos sistemas alimentares, a partir da transição energética e a partir da questão da soberania do Estado, na minha leitura. Mas muitas outras leituras são possíveis dentro desse trabalho. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar o professor Luiz para a exposição e lembrá-los que a gente está tendo a tradução simultânea para o francês, feita pelo nosso amigo David Amou, que é também membro do GENA. Luiz, fica à vontade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bonjour, bonsoir. Não. Bom. Então, bom dia a todos. Muito obrigado aí por virem, né, para esse debate. Eu fico muito grato, naturalmente, também ao André, que me convidou, e fico feliz. Acho que é a quarta vez que eu venho aqui ao IEA
trabalhando exatamente sobre temas correlatos, né? Bom, então, vamos começar. O título que me foi proposto, não é? Esperança no Improvável, é, como vocês bem sabem, uma fórmula do Edgar Morin, uma fórmula que o Edgar Morin usou num debate que ele teve com a Jane Goodall em 2018. Jane Goodall, você sabe, é uma espécie de grande ícone, não é? Foi uma grande especialista do estudo dos chimpanzés, e ela tem hoje uma posição central também na questão exatamente da relação dos direitos animais, a crítica do antropocentrismo, etc. Então ele coloca essa frase, né, no meio do diálogo: Je place de l'espoir dans l'improbable. Si je considère la probabilité de nous sauver, c'est très inquiétant. Mais souvent, dans l'histoire, arrive un événement improbable. Esse é um tema de predileção do Morin, né? Um tema ao qual ele retorna com frequência, e ele usa muito frequentemente também o exemplo da derrota do nazismo na Alemanha, que era, digamos assim, contrária a todas as probabilidades, sobretudo do ponto de vista francês, dada a derrota infligida ao exército francês pela Alemanha logo no começo da guerra. Bom, então vamos começar, né? Eu tenho um plano de exposição em 3 pontos. Sempre que possível, eu coloquei em francês também. Então, não há transição energética em uma civilização do crescimento. Pas de transition énergétique dans une civilisation de la croissance. A curva ascendente das emissões globais de gás de efeito estufa, né? A curva ascendente das emissões mondiais de gás de efeito de serre. Aceleração das concentrações atmosféricas de CO2, né? L'accélération des concentrations atmosphériques de CO2. Vamos começar pelo primeiro, então. São outros 6, desculpe. Então, você tem a aceleração do aquecimento planetário, um aquecimento de ao menos 3 graus Celsius na segunda metade do século XXI, segundo a maioria dos cientistas do IPCC, e a conclusão: o futuro será pior. Sem paz, ele será terminal. Então, eu parto desse trabalho do Fressoz, que eu gosto muito. O Jean-Baptiste Fressoz é um estudioso da história da energia, e ele publicou agora, em 2024, esse livro chamado Sans Transition, né? La transition énergétique n'aura pas lieu. E a frase, talvez, que defina muito claramente a mensagem fundamental, a mensagem central do livro é essa: sair do carbono será muito mais difícil do que sair do capitalismo, uma condição tão necessária quanto insuficiente. Então, é a ideia muito mais, portanto, de sair do conceito de modo de produção capitalista e adotar um conceito mais abrangente, que é o conceito de uma civilização termofóssil, né? Uma civilização do carbono. Eu acho que eu não vou precisar ler em francês a cada vez, não tem porquê, né? Então vamos lá. O capitalismo é a história da imbricação e da expansão simbiótica de todas as energias. Ou seja, a ideia de substituição de uma matriz por outra, ela não encontra amparo na história. E é claro que vocês veem por esse gráfico, de uma maneira muito, muito fácil, né, que o carvão não substituiu a biomassa, o petróleo não substituiu o carvão, o gás não substituiu o petróleo, mas eles se empilharam, né? E houve um empilhamento, né? As energias primárias tenderam a se adicionar e não a se substituir. Estou mais uma vez citando então o Fressoz. E aí vocês percebem que na projeção de 2020 para 2050 o processo continua o mesmo, e esse é um gráfico do World in Data, né? Desse site do World in Data. Beleza. Aí vocês pegarem então o caso do carvão, e vocês veem, né, de 1700 a 1913, portanto 70 anos depois do início
do petróleo, vocês veem que há uma curva extraordinariamente íngreme, que nos leva de 1700 a 1913 a uma multiplicação por 146. Né? Uma multiplicação por 146, ou seja, passamos de 2 milhões de toneladas em 1700 para 292 milhões, ou 2 milhões de toneladas em 1913. E aí vocês percebem, então, nesse gráfico, esse gráfico é bem interessante, é um gráfico que nos mostra o carvão era a única fonte, ou a fonte fundamental do CO2 produzido pelos Estados Unidos, pelas emissões de CO2 de 1750 a 1854. Então, vocês percebem essa curva aqui. Né? Aí, de repente, a curva do petróleo, que nos leva a 35%, o carvão é campeão ainda, né? Que ele é um grande emissor de CO2 e de metano também, né? Pela mesma quantidade de energia gerada. O petróleo é 35%, o gás 14%, mas vocês percebem, então, a mesma coisa, que nós temos as emissões se adicionando, se empilhando umas às outras ali. Era o consumo de energia, que são as emissões. Aí nós temos, então, um primeiro dado, que é um dado bastante controvertido, um dado que deve ser discutido com profundidade, que é o último relatório da Agência Internacional de Energia. A Agência Internacional de Energia, né, todo ano, ela publica o seu famoso World Energy Outlook. E esse World Energy Outlook faz uma projeção até 2050, no caso até 2050, sobre o consumo dos 3 combustíveis fósseis. E, pela primeira vez, né, a Agência Internacional de Energia propõe uma curva descendente, propõe no sentido, ela prevê uma curva descendente a partir do pico do uso dessas 3 energias até 2050, e ela, então, prevê uma queda de 40 pontos percentuais no consumo de carvão a partir do seu pico, que ela estima ser o ano de 2023 e 2024. Entretanto, no que se refere ao petróleo e ao gás natural, há um declínio, há um pico por volta do final do decênio, do final do nosso decênio, dos anos 20, e eles caem de uma maneira completamente irrelevante, 4, 5 pontos percentuais. O que nos leva, portanto, mesmo numa projeção tão otimista quanto essa, nos leva a uma ideia de que o petróleo e o gás não serão substituídos pelas energias de baixo carbono, renováveis, etc. etc. Bom, essa projeção da Agência Internacional de Energia é uma projeção muito contestada. E, curiosamente, contestada por ela mesma. Porque se vocês pegarem... veja, isso foi publicado em outubro de 2023. Se vocês virem o que está um pouco antes e um pouco depois dito pela própria Agência Internacional de Energia, no que se refere ao carvão, é um pouco diferente disso. Então, a própria Agência Internacional de Energia não está muito, a meu ver, categórica em relação a essa questão. Se nós pegarmos agora uma outra fonte, uma outra base de dados, que é a da EIA, né, da Energy Information Administration, que é um departamento de energia dos Estados Unidos, mas globalmente, a projeção global, ela mostra então que há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cenários que ela, em 2050, que ela compara com o cenário de 2022. E esses cenários são, portanto, o LEM, né, o Low Economic Growth, que é o melhor cenário para eles, né, o LEM, é a primeira coluna, né, dos anos 2050, e o pior cenário, do ponto de vista, então, do uso de energia fóssil, é o HM, né, o High Economic Growth, o alto crescimento econômico, e vocês percebem que mesmo, né, se pegarem o carvão, vejam o carvão, que é essa barra cinza que está embaixo de cada uma das colunas,
e vocês veem que em qualquer uma das circunstâncias, na circunstância melhor, o LM, o low, o baixo crescimento econômico, vocês veem que ela não há diminuição do uso de carvão. E no pior cenário, o HM, você percebe que há sim um aumento, inclusive, do uso de carvão. Portanto, na percepção do EIA, não há uma diminuição de 40 pontos percentuais no uso de carvão, em hipótese alguma, até 2050. Se nós pegarmos o Production Gap Report, que é um relatório também que eles publicam ano a ano, né, sobre o que se refere à produção de combustíveis fósseis, o que eles dizem, né, isso foi publicado em 2023, também em novembro de 2023, os planos e projeções dos governos levariam a um aumento na produção mundial de carvão até 2030 e na produção mundial de petróleo e gás até pelo menos 2050. E aí, então, vocês têm essas curvas em vermelho, né, que dizem respeito, então, à produção do carvão, à produção do petróleo, à produção do gás. E aí vocês percebem, então, que para a UNEP, né, para o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, NUMA em português, UNEP em inglês, vocês veem, então, que a produção de carvão ela sobe até 2030 e ela desce claramente, então, vejam, ela desce claramente, então, mais ou menos, né, no que se refere aqui, nós estamos falando em hexajoules por ano, né, e ela cai, então, até 2050 de uma maneira bastante pronunciada. Entretanto, no carvão e no petróleo e no gás, vocês percebem que não há nenhuma possibilidade aqui, nenhuma antevisão de uma queda na produção tanto do petróleo quanto do gás. No caso da China, o caso da China é bem interessante. Em 2023, a produção do carvão aumentou 2,9% em relação a 2022 e atingiu 4,66 bilhões de toneladas, né? O que é frontalmente contrário à ideia de que em 2023 haveria um pico do carvão. E aí vocês pegarem, então, essa simples notícia de jornal, tá certo? World coal power capacity rises despite climate warnings. E nós vemos o quê? Que em 2023 houve mais 2% da produção de energia por carvão, com a capacidade atual de 2.130 gigawatts, em 2023 mais 48,5 gigawatts, o maior aumento desde 2016. Portanto, nós estamos, o carvão, o presente do carvão, pelo menos, está muito sorridente. Não há nenhuma percepção de uma crise na sua capacidade produtiva. Seria preciso fechar 2 usinas por semana para que nós atingíssemos o famoso patamar de 1,5 graus Celsius, ou nos aproximássemos dessa forquilha entre 1,5 e 2 graus Celsius no aquecimento médio global do planeta em relação ao período pré-industrial. E aqui vocês veem um outro dado que é muito interessante do Global Energy Monitor, mostrando o quê? Tudo aquilo que está acima da linha preta, tudo aquilo que está acima, significa aumento da produção de carvão. Tudo aquilo que está abaixo significa a retirada de usinas termoelétricas baseadas no carvão. E o que vocês podem perceber, ao contrário, é que a partir de 2020, vocês chegam no pico de retirada das termoelétricas e as retiradas começam a diminuir. Isso está muito claro aqui. Então, tudo que está aqui agora então, é retirada do poder de geração de energia elétrica a partir de carvão, e você tem efetivamente um grande pico na retirada em 2020, mas, ao contrário, ela começa agora a diminuir essa retirada, e se vocês voltarem aqui, vocês percebem que ocorre a mesma coisa em relação a 2021 2023, um aumento da produção de carvão. Beleza. Petróleo e gás. E aqui é muito interessante, porque aqui nós estamos falando apenas e tão somente de petróleo e gás convencionais. E não, portanto, o petróleo que se chama nos Estados Unidos de petróleo de xisto, ou mesmo areias bituminosas, etc. Portanto, petróleo convencional, aquele que está ali em cima da rocha-mãe, na forma líquida, etc, etc.
15 países aqui, tá? Eu estou mostrando para vocês 15 países com os maiores novos projetos de extração aprovados em vias de 2022-2023, em milhões de barris de petróleo equivalente ao longo do seu ciclo de vida, ou seja, todo o potencial de cada uma desses poços de petróleo. Bom, o Catar é o primeiro, né? A Saudi Arábia, a Arábia Saudita é a segunda e o Brasil é o terceiro. Agora, se vocês pegarem os Estados Unidos, que está numa posição bem menor, vejam, se os totais incluem o shale fracking, ou seja, o hidrofuncionamento por xisto, os Estados Unidos estariam no topo da lista. Né? Isso com todas as promessas do Biden de que ele não iria prospectar petróleo, explorar petróleo nas terras públicas, enough, period, points, não sei o que lá. Então, ele fez isso, foi um tema central da campanha dele, e na verdade não é isso que está ocorrendo. No caso do Brasil, a gente sabe muito bem, né? Isso aqui é uma campanha do Greenpeace, né? O petróleo é nosso, passado, mas não é exatamente aquilo que está nos planos do governo Lula. E aí, se vocês pegarem, então, essas curvas, né, entre 2010 e 2020, no passado, portanto, há um aumento praticamente de 50% da produção do petróleo, né, de 2 milhões de barris por dia para 2,94 milhões de barris por dia. O petróleo equivalente, nós passamos de 2,45 para 3,74. Né, a linha verde clara, né, que mostra exatamente então, o petróleo equivalente. E aí, se nós pegarmos, então, o plano do governo para 2029, plano não é uma projeção declarada na imprensa, é um documento que está consignado no Ministério de Minas e Energia como um documento oficial do governo brasileiro. O Brasil hoje ocupa a 8ª posição na produção de petróleo, né, acima do Irã e do Kuwait. E o que diz o Ministério das Minas e Energia é: o Brasil produz atualmente 3 milhões de barris de petróleo por dia. A expectativa é de que este número chegue a 5,4 milhões até 2029, com expectativa de se tornar o 4º maior produtor de petróleo do mundo, com 80% desses recursos vindos do pré-sal. E aí, se vocês voltarem, então, ao documento do Production Gap Report, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, você vê aqui o caso do Brasil, né? Esse é o gráfico correspondente ao Brasil, histórico e projeção da exploração de petróleo no Brasil até 2050, vocês percebem claramente o quê? Que até 2030, até mais ou menos 2030, existe um aumento muito grande dessa produção de petróleo, em seguida ele cai, que significa o quê? Significa que começam a se exaurir as reservas do pré-sal do Sudeste, e a proposta é que volte a aumentar exatamente com a margem equatorial. Né? E a margem equatorial tem um potencial claramente muito grande e é, do ponto de vista ambiental, mesmo que nós não tivéssemos problemas com as emissões provenientes da queima do petróleo, a exploração do petróleo seria ela própria de um risco muito mais elevado do que em qualquer outro lugar do Brasil. Então, região com as maiores áreas de manguezais do mundo, grande concentração de fitoplâncton, de corais, de espécies de peixes e mamíferos marinhos, de espécies migratórias, fortíssimas correntes marítimas. Isso aqui é o relatório do IBAMA. Tá? Esse é o relatório do IBAMA. Estou tirando o texto do relatório do IBAMA. Fortíssimas correntes marítimas, entre as quais a corrente do norte do Brasil, muito próxima do Equador, que aumenta enormemente o risco de exploração de petróleo. Né? O Rodrigo Agostinho, que é o atual presidente do IBAMA, declarou à imprensa, em caso de acidente, o atendimento por via marítima levaria, no mínimo, 43 horas. Entendemos que existe um risco muito grande, em caso de vazamento, a Petrobras não conseguir atender. E em janeiro de 2024, o IBAMA, então, reproduziu mais um relatório dele, classificando a exploração nesse bloco como de risco máximo, com registro de 18 impactos negativos, 4 dos quais de alta magnitude. Mas eu não apostaria um tostão de que a posição do IBAMA vai prevalecer. Vamos ver, a torcida é grande, mas acho que há um rolo compressor no sentido contrário.
Bom, atrás disso tudo, aqui a gente toca na questão do neoliberalismo, obviamente, né? De 2016 a 2023, a 2022, perdão, os 60 maiores bancos do mundo, não é o sistema bancário como um todo, apenas os 60 maiores bancos privados do mundo, canalizaram 5,5 trilhões de dólares para a indústria do petróleo, do carvão e do gás. Então, é claro que ao longo de 7 anos, driving climate chaos, etc. Isso significa que nós temos um sistema financeiro que está profundamente engajado na indústria fóssil, e essa é, obviamente, um dos fatores, se não o maior fator, a impedir que haja governança global no sentido de sair do sistema fóssil. E aí, se vocês pegarem os principais bancos, né, que mais investiram, né, são os bancos dos Estados Unidos, do Canadá, da China, do Japão, da França e da Grã-Bretanha. Então, os bancos de 6 países líderes no financiamento da indústria de combustíveis fósseis entre 2016 e 2022. E esse talvez seja o dado que bastaria mostrar esse dado para entendermos o que está acontecendo. Talvez seja o dado mais interessante. A cada um desses anos, portanto, de 2015 a 2022, as colunas em amarelo, a coluna da esquerda, são as colunas de investimento em indústrias renováveis de baixo carbono, e a coluna da direita mostra os investimentos na indústria fóssil. Vocês podem perceber que, embora haja claramente um aumento no investimento na indústria de geração de energia de baixo carbono, as colunas marrons e pretas, etc., as que dizem respeito, então, ao carvão, ao petróleo e ao gás, elas têm uma preponderância muito grande, inclusive nos anos 2020, 2021, 2022. E se nós tivéssemos dados para 2023, seria bem pior, por causa exatamente da guerra da Ucrânia. Bom, passemos então para outra questão, a curva ascendente das emissões. Claro, você aumenta a queima de carvão, petróleo e gás, você aumenta também as emissões, isso é óbvio, mas isso aqui é um dado que é incontrovertível, é o dado do IPCC, né, do último relatório do IPCC, que mostra, então, que nós saímos, né, de 1990 a 2019, né, saímos de um aumento de 2% para um aumento de 2%, né, e chegando a 59 gigatoneladas, 59 bilhões de toneladas, num crescimento completamente ascendente, com uma pequena diminuição aqui por causa da crise financeira, né, e aqui novamente por causa aqui não há nada. Beleza. Bom, então 1990, né, é o ponto de partida dessa curva ascendente. 1990 é a data do primeiro relatório da avaliação do IPCC, 2 anos antes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, que era de 92, que é onde se criou, então, um tratado ratificado pelos países, não era um tratado governamental, era um tratado de Estado, com o compromisso de diminuir, então, as emissões de gases de efeito estufa, de modo a, você talvez se lembre bem, no artigo 2, de modo a evitar uma interferência perigosa no sistema climático, interferência antropogênica perigosa no sistema climático. Não foi bem isso que aconteceu. Desde 95, 28 COPs se sucederam. Acho essa caricatura aqui, sei lá, essa charge aqui bastante legal, mas ela diz exatamente aquilo que está acontecendo. E o que diz, então, o próprio secretariado da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, da ONU, diz que se as 193 partes da Convenção Quadro da ONU cumprirem suas promessas, ainda assim as emissões de gás de efeito estufa aumentarão em 10,6% até 2030, comparadas com os níveis de 2010. Isso é, mais uma vez, então, as emissões. Eu estava mostrando para vocês, então, o Gap Report da produção, isso aqui são das emissões, e vocês veem também a mesma coisa, ou seja, que em 2050, se os países cumprirem integralmente as suas promessas, blá, 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 aquilo que exatamente está
na charge anterior, nós temos um ponto de chegada em 2050 que é igual ao ponto de partida em 2016. Ou seja, as emissões crescem, depois diminuem, mas não diminuem abaixo de 2016. Portanto, aceleração das concentrações atmosféricas. Né? Aumento da queima, aumento das emissões, aumento das concentrações. É simples como uma criança de 5 anos. Né? E aí vocês veem isso claramente. Ou seja, se nós pegarmos de 1961 a 1970, as concentrações atmosféricas de CO2 aumentavam anualmente, em média, nesse decênio, 0,91 partes por milhão. Menos de uma parte por milhão. Se vocês chegam, então, na segunda década do século XXI, nós estamos aumentando nesse decênio da segunda década mais 2,43 partes por milhão por ano, em média. Né? Um aumento, portanto, a velocidade se multiplica por 2,7 em 5 décadas. Aí vocês têm, então, vocês sabem que a curva de Keeling é uma curva que sobe e desce, é um pouquinho um serrote, porque grande parte das florestas boreais, né, na primavera, começam a florescer novamente, etc., absorvem muito, sabe, as florestas boreais são muito maiores que as florestas tropicais, portanto, elas dominam muito fortemente essa dinâmica, e aí, portanto, vocês veem essa curva ano a ano, né, ela diminui na primavera, sobe no inverno, assim por diante. E o Keeling, né, Keeling, que é o filho do Keeling, né, o Keeling é o cara que criou, né, lá em Mauna Loa, no Observatório de Mauna Loa, lá no Havaí, em 1958, ele criou o grande observatório que mede as emissões, as concentrações da atmosfera de CO2 no hemisfério norte. E o filho dele é o atual diretor, né, isso vem de pai para filho aqui, e o Keeling, o filho, né, o atual diretor, então, do Mauna Loa, espera que a média mensal de maio de 2024 bata, né, no teto acima de 425. Né? Nós estamos falando aqui, veja, nós estamos falando aqui não fala, nós estamos hoje em 422. Né? Nós estamos hoje em 422. E aqui ele acha que vai chegar em 425, e, na verdade, se vocês pegarem o próprio Mauna Loa, compararem maio de 2024 com maio de 2023, há um aumento, na verdade, de 2,9 partes por milhão. Né? Muito maior, inclusive, do que o próprio Keeling estava achando. Claro, maio não é necessariamente, pegar um mês apenas não te dá a média anual. Né? Mas isso é um dado, é uma fotografia dessa dinâmica. Portanto, a aceleração. Né? A aceleração do aquecimento é muito clara. Né? E aí essas 4 frases, a meu ver, resumem de modo cabal o que nós temos pela frente. São 4 frases escritas pelo James Hansen e pelos seus colegas em 2021. Ele voltou a essa tecla várias vezes depois, mas a primeira vez que eu saiba que ele pronuncia isso é em 2021, ele fala: já não há chance de manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus Celsius. Isso em 2021, hein? Ou seja, não se tratava de uma constatação como aquela que foi constatada agora de junho de 2023 a maio de 2024, nós estamos em 1,65 já. 63. 2. O teto do aquecimento global de 1,5 será ultrapassado nessa década, de fato. Em 2021, ele previu, e ele vai ser ultrapassado. Não significa que nós não caiamos abaixo de 1,5 em algum ano, ou 2 anos, ou 3 anos ainda, nos próximos 6 anos que nos separam de 2030. Mas a média, basicamente, será já acima, igual ou acima de 1,5. O aquecimento global de ao menos 2 graus Celsius já é inevitável no futuro da Terra. Este nível de calor ocorrerá em meados do século. Então, essas são as 4 frases, a meu ver, que podemos discordar, sei lá, tem gente que discorda, né, disso. O Mann, por exemplo, né, Anthony Mann discorda, mas essa é a proposta do James Hansen, e eu nunca apostaria contra o James Hansen, pelo fato de que ele nunca errou. O trabalho dele de 1981, o trabalho dele de 1988, todos são confirmados assim na mosca em relação às propostas, às projeções que ele fez naquele momento. Mas nós já sabíamos isso em 2016. Se vocês pegarem o Climate Central, que é um grupo de pesquisadores americanos que sediados em Nova York, vocês verem então que essa curva na linha vermelha, que é a linha RCP 8.5, a linha das maiores emissões, tem gente que diz que nós não estamos na RCP 8.5, estaríamos em 6, estaríamos em 4,5, não importa. Se nós tivermos a discussão sobre isso, se nós tivermos na linha vermelha, ou seja, na linha de maiores emissões,
nós cruzamos 1,5 graus Celsius em 2025, 2030, e nós continuamos em direção a alguma coisa da ordem de mais de 4,5 graus Celsius até 2100. E aí não há sociedade, não há nada que se possa comparar com aquilo que nós entendemos como sociedade. Isso também já era pensado em 2036, paradoxalmente, pelo Michael Mann. O Michael Mann, que hoje é um dos únicos cientistas, ou dos poucos cientistas, que discordam da ideia de que 1,5 graus Celsius é inevitável. Ele tem feito um debate muito grande, etc., de forma muito civilizada, mas um debate bastante firme em oposição. Mas em 2014, numa revista que não era peer-reviewed, tá certo? Mas é uma revista idônea, uma revista de tradição, que é o Scientific American, ele escreve, então, esse artigo, né? A Terra cruzará o limiar perigoso do clima até 2036, e ele diz, né, nesse artigo, para não se ultrapassar o limiar de mais 2 graus Celsius, a média global, etc., os níveis de CO2 devem se manter abaixo de 405. Em 2024, eles atingirão, na média, 425. Nós estamos, portanto, 20 partes por milhão a mais, e eu acho que eu não entendo muito bem por que. Basicamente, o que o Michael Mann fala é o seguinte: se nós admitirmos, é político, se nós admitirmos que não há mais ultrapassagem de 1,5, nós vamos reforçar o argumento de que não tem mais jeito. E, portanto, isso vai ser um argumento a favor da indústria fóssil. Eu acho que a posição dele é claramente uma posição mais política do que baseada em cálculos matemáticos, etc. Bom, eu aproveitei para colocar uma matéria, né, do Le Monde, de 10 de novembro de 2023. A ultrapassagem climática temporária não é mais uma hipótese e devemos nos preparar para isso. E por que eles falam temporaire? Por que eles falam temporário? Porque eles estão subscrevendo a tese mais ou menos explícita, até agora mais implícita do que explícita, agora no último relatório explícita, de que nós vamos retirar esse CO2 da atmosfera. Retirar CO2 da atmosfera é possível tecnologicamente na escala em que está sendo feita agora, que é uma escala muito pequena. Para que nós tivéssemos a escala necessária, seria pelo menos algo em torno de 10 bilhões de toneladas por ano. Esquece, nós não temos nem a remota possibilidade de termos esse tipo de tecnologia hoje e nem o custo que isso implicaria, que está na ordem de $100 por tonelada. Esquece, não vai rolar, tá certo? Mas o IPCC fala isso o tempo todo. Quando eles falam em unabated emissions, né, eles estão falando exatamente de emissões que não serão, que não haverá tecnologia para isso, mas ao tempo todo eles falam exatamente. Se pegar todos os gráficos deles, vocês veem claramente, então, uma curva que supera 1,5, o overshoot, e depois cai novamente ao longo do século XXI. Por quê? Porque eles estão pressupondo uma tecnologia capaz de retirar o CO2 da atmosfera, e aí há também esse conceito de temporário, né? O ultrapassamento climático temporário. Esse temporário aqui é muito maroto. Espero que chegue aqui um santo, qualquer, não sei qual é o santo do sistema climático, mas se baixar esse santo, capaz que a gente consiga fazer isso. Senão, não tem hipótese. Aí vocês veem claramente, então, uma percepção clara da aceleração do sistema do aquecimento, né? Isso aqui foi publicado no Washington Post, tá? No jornal Washington Post. E aí vocês veem o quê? Então, de 1880 a 1960, você tem um aumento da temperatura na taxa de 0,04 graus Celsius por década. E quando vocês passam de 1980 a 1970 até 2023, vocês têm um aumento de 0,19 graus Celsius por década, né? Ou seja, 0,19, se fosse 0,20, nós teríamos um aumento de 1 grau a cada 5 décadas. Né? A cada 5 décadas. 1 grau suplementar. Quando nós pegamos esse gráfico, que é o gráfico mais importante, que é o gráfico do James Hansen, o gráfico do Goddard Institute for Space Studies da NASA, e ele mostra isso de uma forma muito clara. Muito clara. Veja, ele começa de 1880 e vai até 2050. Né? Esse gráfico aqui é o gráfico que a gente tem que ter em mente assim, para entender tudo aquilo que precisa ser entendido, digamos assim. O que está em azul são as variações ano a ano, o que está em vermelho são as variações a cada 11 anos, por causa dos ciclos solares. Ele quer limpar essa sujeira estatística, mas não tem problema nenhum, porque a linha vermelha está dentro da linha azul, portanto não quer dizer nada. E aí vocês têm a linha verde,
que mostra para vocês o quê? O que ele chama de Best Linear Fit, ou seja, a melhor redução linear, né, dessa curva, dessa montanha-russa. Né? E aí vocês veem o quê? Que essa linha verde, de 1970 a 2010, nos leva a um aquecimento de 0,18 graus Celsius por década. Aquela falava em 0,19 até 2023. Essa fala de 1970 a 2010, 0,18. É mais ou menos a mesma coisa. Só que, a partir de 2011, nós abandonamos essa inclinação da melhor redução linear e nós partimos para esse cone amarelo. Esse cone amarelo nos leva ao quê? O accelerated warming. Né? Ele nos leva ao quê? A um aquecimento que, se tiver nessa linha aqui, é de 0,27 graus Celsius por década, portanto, mais ou menos 50% a mais. E se tivermos na linha de superior desse cone, é uma projeção, metade é projeção, metade é observação, hoje nós estamos em 0,3, nós nos leva a 0,36 graus Celsius por década, significa um aumento de 1 grau Celsius a cada 3 décadas. Nós saímos de um aquecimento de 1 grau a cada 5 décadas e partimos para um aquecimento a cada 3 ou 4 décadas, 4 na melhor das hipóteses, 3 na pior. Muito bem. O NOAA fala a mesma coisa, né? Só para mostrar para vocês. Né? Isso aqui, então, a linha 0 aqui é a média do século XX. É diferente da NASA que fala 1880 e 1920, a linha de referência, o período de referência a partir do qual você mede o aquecimento. No caso da NASA, 1880 e 1920. No caso da NOAA, esse 0 aqui corresponde à média do século XX. Não tem importância nenhuma para nós isso. Por quê? Porque até 1970 tinha havido um aquecimento de 0,2. A partir de 1970, claramente que você percebe que há uma decolagem, né, do aquecimento. E aí nós temos, ok, então de 1850 a 2023, um crescimento de 0,06 graus Celsius por década, o outro falava em 0,04. Mesma coisa. Não muda nada. Né? Mas se nós pegarmos de 1970 a 2023, vejam como a linha já fica muito mais íngreme. Né? E aí nós temos um aquecimento de 0,19 graus Celsius por década até 2023, de 70 a 2023. E se nós pegarmos de 2011 a 2023, nós temos um aquecimento por décadas de 0,33 graus Celsius por década. 2011 a 2023 não é um período suficientemente longo para estabelecer uma média, para estabelecer uma tendência no sistema climático. Mas é um indicador. Né? É um indicador. Por que não é? Porque nós tivemos 2 El Niños. Entre 2011 e 2023, nós tivemos 2 El Niños. Né? Quer dizer alguma coisa? Quer. Mas isso não significa que daqui aos próximos 12 anos nós vamos ter outros 2 El Niños. Né? Pode ser. É provável mesmo. Se nós pegarmos agora, então, o Berkeley Earth, é a mesma coisa. Né? Isso aqui foi publicado, acho que no New York Times. Né? Não, isso aqui é o X dele, o X lá, o Twitter dele. E ele fala, então, a taxa de aquecimento, sabe quem é o Zach Hausvater? É o cientista-chefe do Berkeley Earth, que é o grande, terceira grande, você tem a NOAA, a NASA e o Berkeley Earth, né, nos Estados Unidos, pelo menos. A taxa de aquecimento nos últimos 15 anos, né, estou traduzindo aqui, né, foi 40% maior do que a taxa de aquecimento desde 1970. E esse é um dado interessante que foi publicado recentemente pelo Elliot Jacobson. É uma espécie de um franco-atirador, um cientista aposentado, que brinca de gráficos, etc. É um cara muito interessante. E o que ele mostra, isso aqui é bem interessante, ele pega de 1940 até 2024. E aí, basta a gente ler aqui, né? E aí você tem um aumento, isso aqui é o número de dias em que a gente esteve num certo patamar de aquecimento. E é bem interessante, de 1940 a 1984, o clima, o aquecimento médio global atingiu 0,5 graus Celsius. De 1984 a 2000, ele chega a 0,75. Estamos montando de 0,25 a 0,25 com períodos de tempo cada vez menores. Isso é outra maneira de se perceber a aceleração. De 2000 a 2012, nós chegamos a 1, graus Celsius. Percebe? Entre 2000 e 2012. Né? Falamos de 40 a 84, 84 a 2000, 2000 a 2012. De 2012 a 2020, nós chegamos em 1,25 graus Celsius. E aí você tem o número de dias em que nós estamos assim. Né? Ou seja, em 2 de abril de 2024, nós tínhamos 14.810 ou 11, não vejo bem aqui, dias acima de 0,5.
nós tínhamos 4.715 dias acima de 1 grau, nós tínhamos 1.662 dias acima de 1 grau e 25, etc. E nós chegamos em 2 graus, isso aqui eu queria mostrar para você, não, aí eu tirei isso, lamentavelmente. E nós chegamos em 2 graus Celsius em 6 dias. Durante 6 dias, de 17 e 18 de novembro de 2023 e 8 a 11 de fevereiro de 2024, a temperatura média do planeta, naqueles dias, então somente naqueles dias, chegou acima de 2 graus Celsius em relação ao período pré-industrial. Um dia não quer dizer nada, mas quer dizer alguma coisa no sentido que nós batemos um recorde ali, e é claro que depois nós vamos fazer a primeira semana, depois o primeiro mês, depois os primeiros 6 meses, depois o primeiro ano, e assim por diante. Né? Basicamente é isso. Mas isso, é claro, mostra muito claramente, isso aqui dá uma aceleração bacana, um quadro sinótico, digamos assim, bem simples. Né? De 80 a 1950, segundo NOAA, nós aumentamos a temperatura em 0,04 graus Celsius por década. De 50 a 2020, 0,14. De 70 a 2010, 0,18. De 87 a 2023, 0,23 por década, nos verões boreais. De 98 a 2016, esse dado aqui é interessante, por quê? Porque é o último ano do antepenúltimo El Niño para o último ano do penúltimo El Niño. Né? E aí nós temos, então, um aumento já de 0,24. E, finalmente, 2010, ou melhor dizendo, 2011 a 2050, nós teríamos, então, essa temperatura de 0,27, esse aumento da temperatura, essa taxa de aumento por década de 0,27 a 0,36. No caso do Brasil, seu trabalho que foi feito, né, foi editado, foi coordenado, né, pelo Carlos Nobre, pelo Marengo, pelo Wagner Soares, e na primeira frase do prefácio, né, a primeira frase do prefácio já é um soco, ela já diz claramente, em um cenário de altas emissões de gás de efeito de estufa, o país tem alta probabilidade, mais de 70%, de sofrer um aquecimento acima de 4 graus Celsius até o fim do século. Ou seja, isso aqui é a situação do Brasil, mantida a trajetória da linha vermelha. A trajetória da linha vermelha é o RCP 8.5, que vai até 2100, e se vocês forem de 2100 a 2300, vocês têm um Extended Concentration Pathway, né? Ou seja, aquilo que seria a projeção para mais 2 séculos dessa mesma trajetória. Bom, o que nos mostra isso aqui? Qualquer que seja, esquece a linha vermelha, qualquer que seja o cenário que nós estejamos, ou seja, o cenário 8.5, 6, 4.5, 2,6, vocês sabem que é isso, não vale a pena ficar falando sobre isso, mas basicamente a radiação em watts por metro quadrado em 2100 no topo da atmosfera por metro quadrado, né, em watts por metro quadrado. Então, se nós mantivermos essa linha vermelha, nós chegamos em 2100 no topo da atmosfera, porque lá é legal porque você evita todas as interferências indevidas, né? Você sabe qual é exatamente a radiação via satélite, etc., qual é a radiação solar, qual é a intensidade, né, da radiação solar, ela é, portanto, de 8.5. Bom, ou de 2.6, 4.5, 6, não importa. Qualquer uma dessas trajetórias, qualquer um desses cenários, nos leva, em 2030, a 2 graus Celsius. Tá? Se a gente parasse hoje, praticamente, de emitir qualquer gás de efeito estufa, etc., nós temos uma inércia nos termos climáticos que nos leva a 2 graus Celsius até 2030. No Brasil. Aí nós temos 4 graus em 2100, em 2060, e 6 graus em 2100. Se nós sairmos dessa trajetória e ficarmos na trajetória verde, que seria o 6.0, ainda assim nós chegamos basicamente quase a 4 graus Celsius em 2100. Um aquecimento de ao menos 3 graus Celsius na segunda metade do século XXI, segundo a maioria dos cientistas do IPCC, o que diz o establishment científico? Isso aqui, mais uma vez, é um artiguinho do Le Monde. Ele fala, o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente sobre o clima, a Terra está na via de um aquecimento de 2,5 a 2,9 graus Celsius no final do século. Se e somente se cumpridas as promessas feitas nas COPs. Mesma coisa aqui, uma trajetória de aquecimento de 2,5 a 2,9, né? Clima alerta sobre a aceleração do aquecimento. É só para mostrar que a imprensa está falando hoje em 2,5 a 2,9, basicamente, mas se nós pegarmos os cientistas do IPCC,
Porque o cientista do IPCC é muito diferente do IPCC. O IPCC é um relatório intergovernamental que tem que ser negociado com os governos, por isso que ele é intergovernamental. O relatório tem que ser aprovado pelos governos. E aí você tem... né? Bom, aí quando você pergunta, põe o microfone na boca do cientista, e ele vê que ninguém está olhando, ele vai dizer a opinião dele, certo? Então, a opinião dele, isso foi uma pesquisa que foi feita pelo Jeff Tollefson, que foi publicada no Nature, em 2021, né? Expected warming in your lifetime. Né? E o que ele mostra aqui? Você pensa que você verá impactos catastróficos da mudança do clima durante a sua vida? Né? 82% dizem sim. E se vocês pegarem, então, quanto aquecimento acima do período pré-industrial você pensa que é provável até 2100? E o que eles mostram é que 48, 49% dos cientistas acham que será de 3 graus. Se vocês somarem, então, os 4 ou 6 cientistas que falam 3,5 a 4 graus, eu escrevi errado aqui, não é 4,5, é 4, então cerca de 60% das respostas dizem entre 3 graus Celsius e 4 graus Celsius. Apenas 4% dos cientistas afirmam que nós conseguimos chegar em 2100 com um aquecimento médio global de 1,5 graus Celsius. Esses são os cientistas do IPCC. Né? Mas nós já sabíamos isso de novo em 2016, quando vocês têm um gráfico, que é esse gráfico do Global Carbon Project, que mostra para vocês o quê? Essa é a curva, veja, essa curva é baseada na seguinte premissa, de que as emissões de gases de efeito estufa serão aquelas de 2016, se manterão idênticas em 2016. Neste caso, nós teríamos 66% de chance de cruzar 2 graus Celsius em 2037. E nós teríamos 66% de probabilidade de cruzarmos 3 graus Celsius em 2069. Aí vocês têm as outras duas linhas, as 3 outras linhas, que são no caso de aumentar, no caso de diminuir 2%, no caso de diminuir 4%. Mesmo no caso de uma diminuição de 4% por ano, nós chegamos por volta de 2070 em 2 graus Celsius. 2 graus Celsius é, portanto, a melhor... Esquece, nós não estamos diminuindo 4% ao ano, estamos aumentando até agora. Certo? Mas se nós diminuíssemos, ainda assim, seria dessa vez. Conclusão. Eu não sei quanto tempo eu tenho já, mais de meia hora já, né? Maravilha. Tá bom. Então, conclusão. O futuro será pior sem paz, ele será terminal. E aí eu acho que é bem interessante esse trabalho que foi publicado em 2017. Dessas duas figuras aqui, um jovem e um velho. O jovem é o Yang Yangshu e o velho é difícil falar esse nome. Verabhadran Ramanathan. Um é de San Diego, o outro é do Texas, da Universidade de Texas, e eles propõem uma categorização do risco de aquecimento global. Essa categorização te dá 1,5, que é perigoso, que está em colchete, sou eu que escrevi, né? Decênio 2020, eles não escrevem isso, mas é óbvio. 2 graus Celsius não experimentado no quaternário, ou seja, nos últimos 2,5 milhões de anos, a Terra nunca esteve 2 graus Celsius acima da média do período 1960 a 1990. Portanto, a nossa espécie nunca conheceu, não tem memória na nossa espécie de um planeta, de viver num planeta a 2 graus Celsius acima desse período de 1960 a 1990. 3 graus Celsius é catastrófico, né? Na média global, tá? Na média global. Mas, segundo eles, há 5% de chances de que isso ocorra antes de 2050. Low probability, high risk. Né? Baixa probabilidade, alto risco. Do tipo assim, muito pouca probabilidade que pegue fogo na sua casa, tá certo? Você faz um seguro. Porque se pegar, você acabou a sua casa, tá certo? E matou teu gatinho e teu cachorro. Mas 5 graus Celsius é desconhecido. Né? Desconhecido significa, além de catastrófico, implicando risco existencial. Né? Então, essa categorização me parece útil para a gente entender mais ou menos do que nós estamos falando. E o João José confirma isso de uma maneira muito clara. O João José foi o vice-presidente do IPCC durante o segundo decênio, não me lembro bem os anos. Ele dá uma entrevista no Le Monde em 2017, dizendo: penso que não poderíamos nos adaptar a um aquecimento de 3 graus Celsius e que viveremos conflitos maiores. Né? E aí o que o IPCC fala numa situação de 3 graus Celsius é essa. 7,9 bilhões de pessoas sofrendo exposição a ondas de calor, potencialmente letais, estresse hídrico, 3,9 bilhões, assim por diante.
né? Isso é o que nós pensamos que deve ocorrer, mantida a trajetória atual, no segunda metade do século XXI. Eu escrevi esse artigo, né, e aí sobre a questão da guerra, fazendo publicidade aqui do meu artiguinho. E aí o que eu acho que é interessante a gente levar em conta é essa questão aqui. Isso é um trabalho que foi publicado pelo Scientists for Global Responsibility e o Conflict and Environmental Observatory, que são duas ONGs, que falam o seguinte: a pegada militar de carbono, pegada militar, ou seja, toda a engrenagem, toda a máquina de guerra, não só aquela que está em ação na guerra, mas toda a produção de armamentos, etc., etc., a manutenção das 750 bases militares dos Estados Unidos no mundo todo, etc., etc., são 750 e está aumentando. A pegada militar de carbono, compreendido tudo isso, é de 5,5%, aproximadamente 5,5% das emissões globais. Pode variar de 7% a 3,3% das emissões globais. Se as forças armadas do mundo fossem um país, esse país teria a quarta maior pegada de carbono nacional do mundo, maior que a da Rússia. Você tem a China 25%, os Estados Unidos 12%, a União Europeia 27%, a Índia 7% e a Rússia 4%. Ela estaria, portanto, entre a Rússia e a Índia. É gigante, alguma coisa enorme, mais do que as emissões, o dobro das emissões do Brasil. E aí, se vocês pegarem o que aconteceu até 2022, isso aqui é a curva das despesas militares globais. A parte amarela, que é a parte do leão, é os Estados Unidos, é Américas, né? Américas. Claro que os Estados Unidos é a grande questão. E vocês percebem, então, orçamentos globais militares de 2022 eram de 2,2 trilhões de dólares. 2,2 trilhões, quase o dobro da média anual dos anos 96 e 99, que é onde nós chegamos no menor nível de despesa militar. Se nós passarmos agora para 2023, saímos de 2,24 para 2,43. Tá certo? Ou seja, aumento de 200 bilhões de dólares, e aí vocês têm, então, o dobro agora sim da média anual dos anos 1996 e 1999. Essa curva é gigantesca e a passagem de 2022 para 2023 foi o maior salto existente desde 2009. Gigante, gigante. Né? E aí vocês têm, então, a probabilidade de uma situação terminal figurada por distâncias do ponteiro dos minutos e segundos, feito pelo boletim da Atomic Scientist. Não sei se você tem familiaridade com o Doomsday Clock. Doomsday Clock é o relógio do dia do juízo, né? Não seria assim. O relógio do dia do juízo, eles fizeram essa imagem, tá certo? Quanto mais próximo você estiver da meia-noite, mais próximo você está de uma guerra terminal. Desde 2007, eles colocaram no cálculo disso as mudanças climáticas. E aí vocês veem, então, que começa em 1947, né, logo depois da bomba atômica, então os cientistas, pela primeira vez, se dão conta de que, opa, fizemos alguma coisa meio errada aqui, e aí se organizam em Chicago, né, um boletim dos cientistas atômicos, vai estar em 1955 aquele famoso documento, assinado pelo Bertrand Russell, pelo Einstein, etc. E aí você vê, então, que na melhor das hipóteses, em 1991, quando acaba a União Soviética, nós estávamos a 17 minutos da meia-noite, né? E agora nós estamos em 90 segundos da meia-noite. Né? Perdão. Então, significa que, janeiro de 2023, 2024, nós estamos a 90 segundos para 2024, mais para 2025. A irracionalidade disso, gente, é vocês entenderem, por exemplo, o exemplo da guerra, do genocídio, do massacre, como eles quiserem chamar, em Israel, dos palestinos. Veja, Israel vai aquecer cerca de 1,2 graus Celsius a cada 2 décadas. Isso aqui é o Haaretz, tá? Esse é o jornal do Haaretz, que está simplesmente mostrando aquilo que o Serviço Meteorológico Nacional de Israel aponta. Israel está aquecendo 0,59 graus Celsius por década. Portanto, ele vai, se nós falarmos arredondado de 7,59 para 0,60, nós vamos ter 1,2 graus Celsius a mais a cada década. Portanto, em 2021, Israel já estava em 1,5. Em 2030, ela vai estar em 2,1. Em 2040, ela vai estar em 2,7. Em 2050, ela vai estar em 3,3. Mantida a trajetória atual, sem aceleração. 2050, 3,3. Em algum momento do segundo quarto do século XXI, Israel pode começar a ser inabitável no verão. Então, o nível de racionalidade, que é você achar que você tem que matar todo mundo para ocupar um território que você sabe, cientificamente falando, você sabe que aquilo lá é um território. O que você tem que fazer? Você tem que unir todo mundo para diminuir esse ritmo do aquecimento.
E o que nós estamos fazendo é 5,5% da máquina militar em emissões a mais, certo? Então, isso é um nível de estupidez, de irracionalidade, de primitivismo, de regressão intelectual, de bloqueio cognitivo completo em relação àquilo que nós falamos hoje, que é a geopolítica internacional. A Europa já está se aquecendo 0,51 graus Celsius por terra, inclusive a Ucrânia. Né? Inclusive a Ucrânia. Né? Em 2023 ela está em 2,3, em 2033 ela vai estar em 3, em 43, 3,7, em 2050 ela vai estar em 4,4. Não tem hipótese de você ter regiões, por exemplo, como na Itália, no Mediterrâneo, de forma geral, não é habitável no verão. Não é habitável no verão. Né? E o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer isso, nós temos que diminuir 6% ao ano em 2024, todos os anos até 2050. Certo? É isso que nós temos que fazer. Certo? Nós não estamos fazendo. Evitar o cenário terminar requer a ultrapassagem de um ponto crítico na reatividade das sociedades, o que eles chamam de um social tipping point, sobretudo paz e uma nova capacidade de transição política. Né? Era isso. Obrigado. Bom, vamos lá. Como comentar, né? O que comentar? Bom, muito obrigado, Luiz, pela intervenção. Eu tenho aqui, tinha pensado alguns breves comentários e na sequência a gente abre para perguntas Bom, existe uma condição inquestionável que os dados nos mostram. Né? Parece que o limite do aquecimento global imposto pela condição antropogênica do que produziu a espécie humana no mundo é inegável, é impossível contestá-la cientificamente. E isso nos impõe uma mudança de paradigma, entendo eu, para todos os campos da ciência. Né? Se num passado muito recente nossos trabalhos eram guiados por um futuro possível, baseado no acúmulo do passado, quer dizer, as condições materiais do passado determinariam as possibilidades do futuro, a gente tem que inverter essa fórmula. O fim está dado. Existe um cálculo, uma probabilidade real, justificada, comprovada, de fim da espécie humana. Então, é este o limite que está posto. Quer dizer que se não houver uma mudança radical dos rumos, dos modos de vida predominante, que a gente pode chamar de capitalista neoliberal, de modelo ocidental decorrente da colonização e tantos outros nomes, mas se não houver uma mudança radical desse modo de vida, a probabilidade da extinção da espécie é real, mesmo nesse século ainda. É o que mostra. Acho que talvez tenha faltado uma coisa a ser reafirmada, Luiz, talvez, imaginou 4 graus a mais da média, não há possibilidade de agricultura. As áreas habitáveis do planeta são minúsculas, os Alpes e a Cordilheira dos Andes, e o grupo da espécie humana que sobra é muito pequena se sobrar. Então é isso que está posto. Bom, ao exercício crítico que nos cabe, o GENA, o Grupo de Estudos Neoliberalismo Alternativa, e o Grupo de Estudos aqui do IEA, que é a proposta de produzir material crítico, a pergunta talvez seja pensar qual que é o recorte de análise, o que a gente faz com isso. Né? E pensando aí sim a partir do Brasil, do nosso côté brasiliano, no côté do Brasil, do lado do Brasil, eu tenho a impressão, tenho visto 2 grandes recortes, que o primeiro, para tentar entender onde é que isso começou, afinal de contas. Né? E se a gente talvez buscasse uma matriz do pensamento originário, dos modos de vida não modernos, o que é possível aprender, e teríamos um recorte e a matriz de análise teria que retornar às origens da colonização. O problema está na origem da colonização, que é também a origem do capitalismo. E a gente talvez teria um segundo recorte de análise, que a origem temporal, pelo menos, é a Revolução Industrial. Né? A ideia
de propor recortes é não ficar nem em um e nem no outro, né? Que eles não se anulem. O problema, talvez, é que hoje há um esforço de anulação de um pelo outro, e a gente não pode entrar nesse risco, né? Não pode correr o risco de tentar anular um recorte pelo outro. Até porque a apresentação que acabou de ser feita justifica que o futuro é o mesmo, né? Daí nos chama a atenção a questão dos povos originários do Brasil, e eu entendo que os territórios indígenas, sobretudo, são territórios de proteção, os mais importantes, é lá que, que resta a biodiversidade, e que eles estão frontalmente ameaçados, né? A questão do marco temporal está em pauta, né? É um debate que não está pacificado, e agora é um grande problema, e o fim desses territórios, o fim da proteção desses territórios é o fim da condição climática, da possibilidade de reversão da condição climática. Bom, para encerrar, talvez então, e para abrir para as perguntas, parece que do acúmulo da sua apresentação, Luiz, a gente consegue, e também do seu trabalho, né, Decênio Decisivo, ter pelo menos 3 enquadramentos, pensando a partir do que o GENA vem discutindo desde 2018, né, o grupo que se estabelece para pensar o gancho ali, a provocação foi a extrema-direita no Brasil, mas a partir daí todos os trabalhos relacionados. Então eu mencionaria pelo menos 3 recortes. O primeiro, que tomar o neoliberalismo ainda como chave de leitura, né, como uma razão mundo e uma subjetividade plena de competição, né, pensar que isso produz o clima. Você mostrou bem os gráficos da acumulação bancária, é inegável, e da produção de petróleo, como isso está íntimo. Mas isso também no chão social, como se comportam as sociedades, né? Todos nós somos profundamente neoliberais, queremos ou não, porque essa é a racionalidade do nosso tempo, né? Uma racionalidade de competição. Isso mantém-se como válido. A segunda são os limites impostos pelos que alguns chamam de governança global, mas que talvez seja a questão de soberania do Estado, né, que faz com que todos os acordos fracassem. Paris 2015 fracassou, né? O Acordo de Paris, a média, você me mostrou isso, eu vi em uma das suas apresentações, que ainda que tenha o El Niño, que vai ser analisado posteriormente num recorte maior, a média de 1,5 grau já passou nos últimos. Então, o que se previa como teto para decrescimento em 2030 já passou, né? Passou agora, em 2024. Então, quer dizer, há um problema da soberania nacional que precisa ser discutido, porque sem discutir o limite da soberania nacional não vai haver acordo possível. E, por último, que o negacionismo climático, ainda que a gente consiga ver ele muito mais nas expressões da extrema-direita, pela produção de informação falsa, que a gente tem um exemplo muito próximo agora, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Existe uma agência de produção de informação falsa no Brasil, né? Não vou nomear, mas todos sabem qual é, que estava vinculado ao governo do Estado, inclusive, e produziu, disparou informação falsa. Então esse é um alvo muito fácil, muito nítido, a gente sabe do que a gente está falando. Porém, o negacionismo climático também está na dita esquerda progressista. Você mostrou o plano de extração de petróleo. Quer dizer, não há saída nos programas políticos que estão em pauta. Não há saída. E me parece que o imperativo para pensar começa do crescimento zero. A gente tem que pensar crescimento econômico zero. E com toda a dificuldade de colocar isso como uma pauta legítima na ciência, é preciso, é daí que a gente precisa começar. Bom, eu agradeço muito. Bom, mais uma coisinha aqui antes de eu passar, na verdade, a palavra. Tem uma coisa que aconteceu 2 semanas atrás, para a gente talvez prestar atenção, que é a padronização do mercado de carbono nos estados do norte do país que tem a Amazônia Legal. Então tem uma diversidade de modelos do Acre até o Pará ali, que é as modulações de compensação do mercado de carbono. E a gente precisa falar claramente que todas essas soluções são falsas, né? Não há por que acreditar na racionalidade do que se propõe como mercado compensatório de carbono.
como financiarização da biodiversidade que está de pé, compensando a continuidade das existências das termoelétricas, por exemplo, porque é disso que se trata no final do processo. As termoelétricas e a extração de petróleo compra direitos de biodiversidade já existente, não faz o menor senso, né? Então, a sigla, né, REDD+, que é o novo mercado de carbono, e mesmo a pretensa responsabilidade do ambiente do mercado financeiro é uma grande falácia, e é preciso dizer isso, até porque dentro dessa universidade existe muito debate, muita pesquisa para aperfeiçoar esses mecanismos. E isso não para de pé de um ponto de vista histórico-político. É isso. Talvez o recorte, para encerrar aqui sim, análise política, sobretudo, e análise histórica demonstram que esses mecanismos eles nasceram mortos. Não há por que perder tempo com eles. É preciso combatê-los. Então, finalmente, a gente tem uma tarefa enorme. Não é só combater o sistema extrativista primário baseado no agronegócio e na mineração, mas combater toda a pretensa reformulação dos mercados que tem se apresentado e tem sido aceita por parte da Universidade de São Paulo, que investe dinheiro nisso, que mostra, e o recorte histórico-político mostra que isso está fadado ao fracasso. Não é que vai fracassar, já nasceu fracassado. Sem mais me alongar agora, eu gostaria de passar para o debate, quem quiser colocar perguntas. A gente também tem as pessoas que enviaram por e-mail e para o Gena. A gente vai tentar abrir agora para a câmera, para os colegas da coordenação desse evento, coordenação do Gena, se quiserem colocar, vamos ver se a gente consegue colocar. A gente tira o PowerPoint? Precisa? Como é? Se a gente consegue projetar o Zoom aqui? Não? Não tem ninguém? Tá bom. Então vamos abrir para as perguntas aqui. Você tem uma pergunta? Né? Tem duas aqui na plateia. Vocês falem seu nome e façam a pergunta. Por favor. E entendo que as perguntas são para você. Bom, eu queria agradecer de estar aqui presente nessa palestra extremamente sintética, que deixa a gente, de fato, absolutamente aterrorizados, né? Porque a gente percebe que, da maneira como vai o nosso caminho, dentro dessas energias que foram, basicamente, as que deram origem, né? A área industrial, a gente está fadado a desaparecer em um momento qualquer, e a gente não sabe qual que é. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer é com relação à energia nuclear, né? A França participa desse evento, né, também, né? E existe uma política muito forte na França, né, de colocar a energia nuclear como uma substituição às energias, vamos dizer assim, fósseis, um país que, inclusive, não tem petróleo, né? A França não é um país que produz petróleo. Eu queria que pudesse, talvez, comentar se existe essa opção no futuro, né, qualquer. Nós, no Brasil, temos também centrais nucleares, né, que a gente desenvolveu, mas, enfim, não são majoritárias, né? E, eventualmente, como substituição das energias fósseis, vamos dizer assim, né? E que é o seu pensamento a respeito disso, por gentileza? Bem rapidinho. Eu sou contrário à energia nuclear no caso do Brasil. No caso da França, por várias razões, mas eu queria primeiro falar um minutinho da França. A França tem, se a minha memória não falha, alguma coisa de 70% da geração de energia na França provém de centrais nucleares. É, portanto, o país mais nuclearizado do mundo, se refere à questão do uso pacífico da energia nuclear. E, portanto, eu acho que ela tem, claramente, ela não pode sair do sistema nuclear da noite para o dia. Isso é completamente impensável. Portanto, ela vai ter que gerir essa questão de uma maneira racional. O que significa gerir de forma racional? Acho que tem duas limitações muito importantes. Em primeiro lugar, é completamente falso dizer que isso supõe soberania energética, porque ela não tem o insumo fundamental, que é o urânio. Ela importava o urânio, em grande parte, do Níger, e o Níger agora se rebelou contra a França. Ela importa do Cazaquistão, se a minha memória não falha, ela importa um pouco também do Canadá.
O Cazaquistão é um país que hoje está muito mais próximo de um outro círculo de geopolítica do que, e, portanto, ela vai ter um estrangulamento, é provável, uma insegurança energética fundamental na França, porque o insumo fundamental não está no território francês, nem está no território de países aliados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as centrais nucleares francesas estão velhas. Elas foram pensadas para durar 40, 50 anos, elas já chegaram nesse limite. É possível fazer com que elas continuem funcionando ainda por 10, 20 anos? Aparentemente diz a EDF que sim, mas é claro que, a meu ver, não conheço, não sou um engenheiro nuclear, mas acho que o risco começa a crescer, tá certo? Quando você tem um carro que tem 10 anos, você fala, não, ele vai durar mais 12, a probabilidade que ele quebre é maior, tá certo? Então há toda uma questão que eu não conheço, tecnicamente falando, mas que, ao que eu leio, existem riscos maiores. E você tem um terceiro grande problema na França. A França a Europa é o continente que está mais rapidamente se aquecendo. No ano de 2023, ela já teve que fechar mais de 50% das suas, porque elas não, essas usinas elas têm que ser aquecidas, têm que ser refrigeradas a água. Portanto, elas estão sempre à beira do mar ou à beira de rios. E no caso da França, ela teve que fechar por manutenção, mas se sabia também que era porque o nível de aquecimento da água era tal que mataria os peixes. Portanto, ela teve que desligar grande parte. Ora, isso não é um ponto fora da curva, isso é a curva, certo? Portanto, vai haver verões ainda mais quentes, vai haver problemas de refrigeração, e você tem, para as usinas nucleares que estão à beira-mar, você tem o problema da elevação do nível do mar. Isso já está acontecendo numa usina nuclear no leste da Inglaterra. Aqui, o que aconteceu no Brasil, aí eu falando do Brasil, para mim eu sou muito mais radicalmente contrário. Acho que é difícil você falar que você é contrário à energia nuclear na França. Você tem uma situação dada, tá certo? Você tem que sair dela planejadamente. No caso do Brasil, você tem duas, agora está querendo entrar a terceira, Angra, não é? Nos países que não têm bomba atômica, eu sou radicalmente contrário à energia nuclear, porque isso é a porta de entrada para os militares terem uma bomba atômica. Isso não é uma cogitação escalafobética da minha parte, isso é projeto que existe no Senado Federal em relação a isso. O Brasil não subscreveu o Tratado de Não Proliferação, sair do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, todo militar tem um sonho de ter uma bombinha atômica para chamar de sua, certo? E isso aí, no caso de um país como o Brasil, que tem a posição das Forças Armadas do Brasil é excessiva na capacidade decisória na história do Brasil, isso aí, a meu ver, é um risco evidente, tá certo? Que nós temos que bloquear essa questão da maneira possível, sendo que a Angra dos Reis é uma tecnologia completamente superada, certo? Da Westinghouse, é um lugar de alto risco do ponto de vista de deslizamento de terra, etc, etc. Então, nós temos, de um lado, a elevação do nível do mar, do outro lado, os deslizes de terra, do outro lado, uma situação completamente... E a gente colocou uma usina nuclear entre as duas maiores aglomerações urbanas do país, tá certo? Rio de Janeiro e São Paulo. Né? O Brasil leva a palma, tá certo? Da estupidez, né? No que se refere a essa questão energética. Mas países produtores, né, enfim, como a China, né, que virou agora o grande produtor de carbono, né, eles têm programas alternativos, digamos, de substituição? Ou simplesmente seguem a trajetória que nós vimos aqui? A China é um país dos superlativos, tá certo? É o país que mais investe em produção de energia baseada em baixo carbono, de longe, mas é também o país que mais investe em carvão. Certo? A China é responsável por quase 50% de todo o consumo de carvão no mundo. E ela está aumentando, sim, a sua produção energética baseada em carvão. Então, ela está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Aí você pode olhar o copo do lado cheio, o copo vazio, né? Mas basicamente ela é a maior emissora do mundo, 26% das emissões globais. Temos uma questão lá atrás. Pedir para, por gentileza, falar o nome. Bom dia, meu nome é Fernanda, eu sou da Faculdade de Direito. A pergunta que eu tenho é quais seriam as perspectivas, enfim, em torno, por exemplo, da implementação de políticas públicas para a utilização de energia, de fontes de energia
renováveis. Por exemplo, né, em termos de impacto orçamentário, por exemplo, um sistema de transporte público no Brasil, em São Paulo, utilizando energia elétrica. É essa a pergunta, obrigado. Fernanda, eu conheço muito mal esse assunto, provavelmente se você já perguntou isso é porque você já conhece mais do que eu. Mas eu vou te dar o que eu tenho como opinião, que é uma opinião de leitura de jornal, nada mais que isso. A minha impressão é o seguinte, quer dizer, nós temos um país, São Paulo faz parte de forma bem pontiaguda dessa questão, que é um país que ao longo dos últimos 60 anos investiu muito profundamente na frota de carros. Eu não consegui chegar na USP aqui a tempo, exatamente porque parado na Praça Pan-Americana 20 minutos. Então, nós temos uma situação que teria que transitar muito rapidamente para a eletrificação. A eletrificação de transporte público. Eu tenho a mais profunda desconfiança, melhor do que isso, não acredito em carro elétrico. Tem várias razões para mostrar, vários argumentos contra o carro elétrico, e é mais, a meu ver, uma desses badulaques que as pessoas estão achando que vão resolver o problema sem resolver. Então, claro que qualquer investimento em transporte coletivo eletrificado seria muito bom. Né? Seria muito bom. Mesmo o transporte coletivo não eletrificado já seria também um ganho. Você tiraria carros da rua, certo? Então, no quesito transporte, metrô, por exemplo, etc., o Brasil, São Paulo é uma cidade, embora o metrô seja de ótima qualidade, de uma densidade baixíssima, e teria que aumentar muito fortemente isso. O problema, em geral, né, e aí não é só o teu ponto especificamente, mas em geral da transição energética, é que nós tínhamos que ter começado isso nos anos 80, quando já havia consenso científico absoluto em relação a isso. Não começamos, ao contrário. E, portanto, nós temos agora que, para salvar a lavoura, a gente tem que, em 10 anos, fazer uma transição muito rápida, muito abrupta. Isso, e uma transição muito rápida de matriz energética supõe um uso muito intensificado da energia anterior. Claro. Tá certo? Para você construir todas as torres eólicas, etc., precisa de muito aço, e você precisa, portanto, usar a matriz anterior para fazer isso, que supõe, portanto, um aumento do uso da matriz fóssil. Então, é uma situação muito difícil em que, a meu ver, nós temos uma situação que é a mais difícil possível, porque a única solução é diminuir o consumo energético. Achar que os combustíveis fósseis são substituíveis, mantido o consumo energético que nós temos e mantida a expectativa de aumento desse consumo, que é a expectativa de todos, é completamente fora da realidade. Sabe, uma criança pode entender que você não é capaz de substituir. O petróleo foi o grande achado da civilização moderna contemporânea. Tá certo? É uma molécula maravilhosa, você faz 1 milhão de coisas com ela, ela tem uma eficiência energética gigantesca, você põe 1 litro de gasolina no seu carro, 1 litro você faz 10, 12 quilômetros subindo uma ladeira. Não tem nada que seja capaz de fazer isso no nível da tecnologia atual. Então a gente está entre um trapézio, na melhor das hipóteses, estamos entre um trapézio e outro, mas a gente está, ou seja, a gente vai ter fusão nuclear no futuro, sei lá, não sou cientista, mas pode ser, agora não tem, e nos próximos anos não tem. E, portanto, nós temos que diminuir o nosso consumo energético. Agora, ninguém se candidata, né, com a plataforma seguinte: se eu for eleito, eu vou propor a diminuição do consumo energético, certo? Nem a mãe do cara vota nele, tá certo? Porque é óbvio, certo? É alguma coisa que não está no paradigma da sociedade. O paradigma da sociedade é o crescimento. Né? O crescimento. Então, o problema é sempre a gente cai no mesmo problema, que é um problema sistêmico, civilizacional, que é a ideia de uma civilização. O André estava falando sobre isso, a ideia de que, bom, civilizações outras que a civilização ocidental têm algo a nos ensinar, que é exatamente a ideia de que nós temos que pensar uma outra relação entre a espécie humana e o sistema Terra. Ambiental, né? Ambiental. Ele acabou de falar do marco temporal, por exemplo. Exatamente. Eu quero aumentar as reservas naturais e deixá-las, garantir que elas estejam fora do mercado, pelo menos do mercado global. Um mercado local, de repente, não há problema. Você faz lá, sei lá, castanha de caju e vende ali no mercado, tá ótimo, não tem problema. O problema é quando você transforma isso em soja.
Tá legal. Agora, eu queria ver se a gente tem... a gente recebeu algumas questões por e-mail, vou ler depois. Queria ver se tem alguma colaboração, alguma pergunta dos nossos colegas que estão conectados. Pedi a gentileza, talvez, Newton e Márcia, de verificar se alguém colocou alguma coisa, está tentando... Se chegar, vocês me avisam, tá? Eu não sei se alguém no áudio gostaria de falar. Notre amis qui sont connectés dans les channels do Zoom, s'il y a quelques propositions de faire, s'il vous plaît. Mais donc, sinon, voilà, eu posso falar em português. Tá bom. Então, a gente recebeu aqui por e-mail uma questão da Vânia Sierra, que é professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, coordenadora do NEG. Ela nos pergunta, na verdade, ela pergunta ao professor Luiz, bom dia, eu queria saber da sua opinião sobre a intensificação dos movimentos migratórios decorrentes das alterações climáticas e a limitação dos estados nacionais para responder tal crise, sobretudo diante da ascensão da extrema-direita no mundo e hoje na Europa. Hoje, literalmente, né? Porque ontem e hoje... Bom, existem esses dados, né? Duas plataformas que mostram, agora os números que eu não tenho mais certeza deles, mas uma dessas plataformas, são organismos da ONU, né? Que fala em 75 milhões de desalojados, mas no conjunto geral, não apenas por questões ambientais, com grande preponderância das guerras. Então, 7,7 milhões, se a minha memória ficou com esse número na minha cabeça, 7,7 milhões de pessoas dentro desse total foram desalojadas por questões de desastres ambientais. Grande parte deles vinculado claramente então à questão da mudança climática e outros. E a grande maioria, então, por guerra, sendo que mais da metade disso está acontecendo na África. Temos isso aí, em 2023, não entra o Rio Grande do Sul, não entra nada do que aconteceu no Brasil nos últimos meses. É evidente que a maior parte desses desalojados são desalojados dentro do seu próprio território nacional. Mas há uma grande parte, se a minha memória não fala de novo, 26 milhões de pessoas que estão procurando asilo fora dos seus territórios nacionais. Precisaria lembrar bem desses dados, mas é basicamente isso. É evidente que isso é apenas o começo. Né? Você tem um grupo de cientistas, eu falei deles para vocês, o Climate Central, que fala uma coisa que é bem interessante. Ele fala que em 6 países asiáticos, não vou lembrar exatamente todos, mas um deles é a China, a Índia, o Vietnã, o Paquistão, a Tailândia, mais outros 2 agora não me lembro. 6 países asiáticos, há 300 milhões de pessoas nestes 6 países asiáticos que moram hoje em terrenos que serão recorrentemente inundados na maré alta em 2050. Isso é um número maior do que o número que o pessoal da NASA propõe. Mas o pessoal da NASA, eles falam 300 milhões, o pessoal da NASA fala em 170 milhões. Tanto faz. Se é 300 milhões, se é 170 milhões, tudo bem, a gente pode discutir um número no meio deles, não importa. O que importa é que nós estamos falando de mais de uma centena de milhão de pessoas que não estarão podendo viver onde vivem daqui a 25 anos. Certo? Nesses 6 países asiáticos, e eles incluem um país que não é asiático, que é o Egito, mostrando que a cidade de Alexandria é uma cidade que está completamente condenada. Vocês sabem do José Marengo, trabalho que o José Marengo publicou já há muitos anos, já faz, acho que foi 2015, 2014, né? Um estudo sobre Santos, mostrando que Santos, toda essa primeira, a parte mais rica de Santos, que é a ponta da praia, e a parte mais pobre de Santos, que é o mangue ali na parte noroeste da cidade, estarão debaixo d'água, subindo. Já está acontecendo agora, certo? Vocês sabem, essa parte toda da maré alta com as ressacas, você já tem uma invasão muito grande. E aí tem uma questão muito grande para um dos países era Bangladesh, tinha esquecido, que é o problema da intrusão nos aquíferos costeiros, a intrusão do mar nos aquíferos costeiros.
o que compromete claramente os deltas, que são regiões de grande densidade demográfica, porque são muito férteis. São muito férteis, portanto, em grande demanda. O Bangladesh é o pior país nesse aspecto. Né? 40 e tantos por cento do território deles está acima de 5, está abaixo de 5 metros em relação ao nível do mar. É uma coisa assim, completamente absurda. Porque é um grande delta lá, né, do rio. Então é isso, quer dizer, a questão da imigração, a questão da migração, a questão do refugiado climático vai ocupar nos próximos anos uma posição, não diria central, mas uma das posições mais importantes na questão da tensão geopolítica. Né? E a extrema-direita está, obviamente, vinculada a essa questão. Quer dizer, qual é o grande ponto, né, que leva as pessoas a votarem na extrema-direita? É o medo do imigrante. Né? É o medo do imigrante. Isso é o Brexit. Né? Vocês lembram com a publicidade que o Brexit foi decisiva para isso? Era uma flecha gigante que saía da Turquia e ia direto para a Turquia vai entrar no mercado, vai entrar na União Europeia, e aí todos os turcos vão morar aqui na nossa Inglaterra. Tá certo? E isso foi decisivo para levar muita gente a votar pelo Brexit. E o que vai acontecer cada vez mais, a meu ver, na extrema-direita. O Brasil talvez seja um país, nesse aspecto, muito menos infectado pelo medo do outro. Né? É um país distante, um país que não tem nenhuma ideia de que nós somos, que existe um brasileiro. Não existe um brasileiro. É um monte de gente que veio para cá, certo? Que não tem nada a ver, não tem. Não, acho que o Brasil é menos afeito a isso. Tá certo, obrigado. Alguma questão mais, pessoal? Do lado de cá? Não. Newton, do lado de cá, por favor. Bom, obrigado, Luiz, André. Eu acho que baita discussão, assunto transversal, na verdade, ele atravessa toda a agenda política. Né? Acho que hoje é impossível a gente deixar de incluir a discussão sobre o colapso ambiental em qualquer prática, discurso político que pense em situações específicas. Né? É um tema transversal. Super obrigado, Luiz, por ter aceitado o convite. Obrigado, André, por ter feito o convite e por ter mediado, discutido e colocado esse debate para a gente aqui. Na verdade, é uma observação e não sei exatamente se é uma pergunta, eu acho que não, seria um pouco demais pedir para você responder essa pergunta, pedir para você pensar alto aqui com a gente, né? Uma primeira observação, são palavras fortes. Esse conjunto de dados que você nos apresentou, discutiu aqui, sintetizou para a gente, e a forma como vocês dois comentaram esses dados, a situação toda, né? Enfim, é extinção, é o fim da espécie. Né? Enfim, são palavras. Acho que não existe nenhuma forma mais extrema de pensar a situação do que essa forma de colocar no discurso, como vocês colocaram. Né? Então, primeiro uma observação e depois uma pergunta mesmo, diretamente ligada a esse tipo de figuração que vocês colocaram aqui. Uma observação histórica, na verdade, é que existe uma abordagem de reconstrução da história do neoliberalismo que vai indicar, por exemplo, que as origens ou as raízes neoliberais estadunidenses, o debate que daria para localizar nos Estados Unidos como uma emergência do pensamento neoliberal, enfim, da problematização neoliberal, remonta aos anos 20, né? Num primeiro momento, é um debate claramente político-intelectual, que, resumidamente, assim, daria para dizer que era um debate que se montava em torno do discurso da teoria da evolução. Era uma politização, um uso político, uma problematização que tinha a ideia da evolução e da adaptação no centro. Então, o diagnóstico entre os debatedores, vamos dizer assim, Walter Lippmann e o Dewey, são duas figuras importantes que estão num debate Lippmann-Dewey, que atravessou algumas décadas, centrava na ideia de adaptação e de evolução. O diagnóstico partilhado pelos dois é que, naquele momento, a Revolução Industrial e, portanto, a sociedade industrial nos Estados Unidos colocavam um problema inédito para a espécie, para a evolução da espécie, da inadaptabilidade. Eles tinham alcançado, é um pouco parecido com o que vocês colocaram aqui nos dados, é um ponto de inflexão. Já não dá mais para voltar nos termos anteriores, isso é década de 20, 30. E, portanto, a questão sobre adaptação e evolução ela era um problema político real.
Então, portanto, nessa abordagem reconstrutiva da história do neoliberalismo, existe um certo vitalismo, um diagnóstico vitalista. A vida está colocada no centro, em termos de espécie. Acho que é trazer o discurso da teoria da evolução, da evolução, inclui a sociedade industrial e a revolução industrial na história natural. Então, eu lembrei disso quando... Enfim, isso tudo é história natural, né? Nessa perspectiva. Né? Então, portanto, os neoliberais, pelo menos segundo essa abordagem da história, de uma certa história do neoliberalismo, já ali, uma sociedade a mais industrializada, a mais industrial de todas, há 100 anos, eles problematizavam em termos de evolução e de inadaptabilidade, de ponto de inflexão. E me fez lembrar isso, porque nos dados, quando você colocou anos 70, né, que é um dos marcadores também do neoliberalismo, né, numa visão mais convencional do que seria o neoliberalismo, a partir dos anos 70, que de fato a gente teria um momento neoliberal. Então essa é uma observação, e aí a minha pergunta para você pensar alto, mas não vou pedir para você responder, enfim, acho que... esses termos, extinção, fim da espécie, eu fico pensando qual é a adesão política que boa parte dos cidadãos, da população, teria em relação a esse diagnóstico, porque é uma realidade factual. Os dados que você nos apresenta aqui é incontornável, não tem como negar isso. Quer dizer, tem, mas assim, é uma realidade factual. Como é que o senso comum aqui no sentido de que todos estamos no senso comum, é o senso partilhado, né, no sentido pejorativo. Como é que o senso comum ele pode ser tocado, ele pode se engajar nessa agenda? Que política de representação, que política de figuração, você é um historiador da arte, né? Qual é a figuração mais eficaz disso que você nos apresentou com dados científicos, que alcance e toque o senso comum, que faça o senso comum se engajar de fato. Né? Não estou pedindo para você ter uma resposta sobre isso, mas é aquela ideia, só para fechar, eu estou me alongando muito, que também me veio uma diferenciação do Freud, né? Uma diferenciação psicanalítica entre medo e angústia. O que você nos coloca aqui tem a ver com angústia, não tem objeto, não tem como representar isso, tudo bem, você tem os dados, mas como é que você subjetiva isso de fato de um modo político, de engajamento, de modo subjetivado de ação? Né? O medo não, o medo tem objeto. Você acabou de falar, o imigrante é o objeto. Agora, é outro estatuto daqui. Né? Para pegar essa analogia freudiana, está em termos de angústia, não tem objeto, como é que faz isso? Então, pedi para você pensar alto, na verdade. Eu diria só que eu penso que a questão da extinção é uma questão que não está fora do nosso horizonte, mas eu acho ela de muito baixa probabilidade, porque a espécie humana é muito homogeneamente distribuída no ecúmeno, no globo. Nós temos possibilidades tecnológicas de alguma maneira, de sobreviver. Diante da questão ambiental. Diante da questão da guerra, não. Então, eu acho que hoje, se eu tivesse que pensar qual é o risco maior que nós temos no curto prazo, é uma guerra nuclear terminal. E eu acho que é isso, talvez, que as pessoas não estão... O que mais me... A palavra angustia talvez seja um pouco forte, mas no limite me angustia, é a ideia de que nós estamos normalizando o uso de bombas atômicas táticas na guerra da Ucrânia. O Lavrov, o Putin, etc. falam, nós vamos jogar uma bomba, nós vamos jogar uma bomba. Falam, não, vocês estão blefando. Quando você fala que vocês estão blefando, quando eu falo que você fala uma coisa e eu falo que você está blefando, o que eu provoco em você? A necessidade de provar que você não está blefando. Eu estou dobrando a aposta. Você tem que mostrar suas cartas. Tá certo? E então há uma dinâmica, ao meu ver, de engendramento de uma situação limite nuclear que é extremamente perigosa e que eu acho que não está sendo suficientemente percebida na opinião pública. Então, a minha percepção é essa. Da questão do neoliberalismo, você falou, eu acho que existe uma coisa que é muito interessante, que é
vamos dizer assim, nós temos duas componentes, né, no comportamento de espécie, que é a agressividade e a cooperação. Né? Então, o neoliberalismo, por isso que se fala muito em social-darwinismo não compreendendo bem o Darwin, de resto. Né? A ideia de, então, bom, a adaptação do fittest, né, do que está mais capacitado para se adaptar, e, portanto, eu me adapto, vocês não se adaptam, faz parte da natureza. Então, essa preponderância que é típica do neoliberalismo, ela subordina, ela, de alguma maneira, torna mais fraco, ou mesmo faz eclipsar a questão da cooperação. Nós temos uma capacidade de cooperação gigantesca. Tá certo? Então, esse equilíbrio entre cooperação e agressividade, ou individualismo, o que quer dizer, nós somos uma espécie muito agressiva, mas também nós somos uma espécie que coopera muito. Então, esse tipo de relação é uma relação, ao meu ver, que tem que encontrar uma expressão política. Quer dizer, a ideia de solidariedade, a ideia de cooperação, ela está muito colocada no escanteio hoje em dia, certo? As redes fazem isso, o cara quer ter um like lá sei lá, no Instagram dele, sei lá, no Facebook dele, isso significa o quê? Eu sou bacana, as pessoas me admiram, tá certo? E essa relação não é uma relação de cooperação. Então, a relação de cooperação, ao meu ver, é a chave, a questão da cooperação, da solidariedade, do coletivo, é a chave, ao meu ver, para a gente tentar reverter essa ideologia, tá certo? Da ideia de que, como chama, da meritocracia e coisas do gênero, que são essa constelação de valores que presidem hoje o mundo empresarial, o paradigma capitalista, etc. Então, pensar, bom, nós somos cooperativos também, nós somos uma espécie capaz de aprender rápido, nós somos uma espécie capaz de ter altruísmo, e esses valores são valores que não tem mais, nós somos capazes de ter prudência. A prudência é fundamental, gente, e na verdade o que o capitalismo nos faz é desprezar a prudência. A ideia é que você está na fronteira, e não no centro. A fronteira é bacana, porque é o risco, né? É o Star Trek, tá certo? Os caras estão indo para um lugar que ninguém foi até hoje, descobrindo coisas novas, etc. E esse é um valor que não é legal. É um valor que, numa situação de transgressão do limite, né, dos famosos 9 limites planetários, nós temos que entender a palavra limite como uma palavra quase que sagrada. A gente não deve ultrapassar limites. Né? Há uma ressacralização, ao meu ver, que é preciso que ocorra, mesmo que ela não esteja no rol de uma religião. É uma ideia de um imperativo categórico. Se quiser, nós não podemos fazer isso. Né? E essa ideia é uma ideia que tem que ser restaurada de uma forma. A religião pode ser um ótimo caminho para isso, se a religião formular dessa maneira. Né? E não a teologia da prosperidade, é outra coisa. Então é isso, sei lá, que me ocorria enquanto você falava. Tá legal. A gente tem uma pergunta que estava na tela. Mas pode produzir. Sei lá, você sabe o que é que eu falo. Não, fala em português que a gente tem o tradutor simultâneo no áudio. Em primeiro lugar, as premissas da questão são claras. Né? Nós estamos numa curva de intensificação dos desastres climáticos. O caso da Europa, a Europa, como eu falava há pouco, né, é o continente que mais rapidamente se aquece. E está sofrendo, portanto, secas e inundações que são extremas, né, sobretudo no caso das secas, por exemplo, o caso da região ali dos Pirineus Orientais, né, no caso das inundações, ali toda a região do norte da França, de Pas-de-Calais, né. Pas-de-Calais é uma região provavelmente que está mais ou menos condenada, e Pyrénées Oriental também, em sentidos extremos. Eu acho que é muito cedo, né, para, de alguma maneira, interpretar o resultado dessas eleições. Mas algumas coisas são claras. Em primeiro lugar, não há nenhuma surpresa.
não é? Esse processo é um processo que vinha se configurando, que vinha se delineando já há anos. Não é? Vocês lembram quando o Le Pen, o pai, entrou no segundo turno e todo mundo votou no Chirac, na França. Depois, novamente, agora, na segunda eleição, na reeleição do Macron, também houve um segundo turno entre o Macron e a extrema-direita, e agora, finalmente, nós temos essa situação que era mais do que prevista. Né? E não é uma situação especificamente francesa, é uma coisa que já aconteceu na Itália, na Áustria foi o partido da extrema-direita foi o mais votado. Né? Na Alemanha, o Alternative für Deutschland teve 16% dos votos, né? Ou seja, ela dobrou praticamente o seu score. Então, vocês têm uma situação que está se configurando cada vez mais, e o que é muito claro, né, é que a um certo momento, quando a extrema-direita ganha expressão, ela atrai a direita. Ela atrai a direita, há uma convergência da direita, e isso já está acontecendo hoje na França. O Éric Ciotti, que é o presidente do Les Républicains, que é um partido de direita, que sempre teve uma ideia de cordão sanitário em relação à extrema-direita, etc., acabou de dizer que vai se aliar ao Rassemblement National, né, da Marine Le Pen, nessas eleições legislativas. Isso é o script. Isso é o script que aconteceu no Brasil também. Tá certo? O PSDB era o... Como é que chamava? Era o Bolsodória. O Bolsodória era exatamente isso. É um momento em que o PSDB é aspirado pela extrema-direita. Tá certo? Esse é o script que aconteceu em 1918 na Alemanha, aconteceu em 1932 na Alemanha, aconteceu na Itália com a marcha sobre Roma, certo? A gente conhece, a gente já viu esse filme várias vezes, tá certo? E é o que está acontecendo na Europa agora mais uma vez. Por quê? É difícil dizer assim, 3 palavras, por quê? É todo um raciocínio muito grande, etc. Mas se eu tivesse que falar isso em 2 palavras, é o seguinte: o sistema liberal, democrático, de direita, a financiarização extrema da sociedade, etc., não consegue prover à sociedade das condições mínimas das suas expectativas de progresso, de segurança alimentar, de segurança do trabalho, de aquilo que a social-democracia tinha construído. A social-democracia europeia tinha construído de uma maneira fantástica. Fantástica. Quando nós pega o que é os famosos 30 anos dourados, né, que eles chamam na França, né, nós tínhamos chegado no começo dos anos 70 numa situação de estabilidade social, de emprego, de grande progresso sindical, etc, etc. Como a sociedade não tem mais isso, ela tem um rancor muito grande. E esse rancor, que no começo do século XX levava a uma revolução, agora não tem mais uma esquerda que é capaz de canalizar esse rancor, essa insatisfação, para uma mudança social. Então, o que o eleitorado faz? Ele responde àquele que diz que vai voltar ao passado, porque o passado era legal, o passado era melhor. Tá certo? Se o passado era melhor, então eu vou restaurar os valores do passado. Então, quando a França não tinha imigrante, quando a França tinha X, tinha Y, tinha tudo aquilo que era o passado. Né? Havia um patriarcado mais forte, as mulheres estavam no seu lugar, elas podiam... Entendeu? Tudo era na cabeça de um homem que está insatisfeito com o presente, é melhor eu voltar para o passado. E é isso que a extrema-direita propõe a ele. Tá certo? E ele vota, portanto, daquele que promete a restauração de uma situação imaginária de melhor para ele. Imaginária em alguns pontos reais. Em alguns pontos reais. Né? Então, você vê claramente que o eleitorado do Partido Comunista Francês, do velho Partido Comunista Francês, que tinha 21, 22% dos votos nos anos 60, ele migrou para o Front National e hoje para o Rassemblement National. Né? E isso aconteceu exatamente na Itália também. O grande Partido Comunista Italiano, que, no meu entender, foi o mais próximo de uma civilização ideal que nós temos, foi o Partido Comunista Italiano, nos anos 60, é um partido fantástico, toda a intelectualidade estava lá, etc. Tinha uma capacidade de produzir
ordem social, no sentido melhor da palavra, hoje tem uma coisa que me deixa assim muito triste. A sede do Partido Comunista Italiano fica ali em Roma, na Bottega Scuri, na Via delle Bottega Scuri, tinha uma editora, uma livraria, chamava Riuniti. Era uma baita livraria, maravilhosa livraria. Hoje é a sede de um mercadinho de conveniência. Certo? Hoje ela virou um Oxxo, sei lá, qualquer coisa desse tipo, entendeu? Não é Oxxo, mas é um semelhante a esse, entende? Então você vê que a esquerda perdeu completamente a capacidade de oferecer uma saída para a insatisfação social, produzida pelo sistema. E eles vão fazer o quê? Eles vão votar no pior que o sistema produz a eles, na esperança de que esse pior seja o antissistema. E assim que o Trump foi eleito como antissistema, assim que o Bolsonaro foi eleito como antissistema, assim como o Rassemblement Nacional é eleito como antissistema. É contra tudo que está aí. Né? Essa é a frase fundamental, é contra tudo que está aí. E a pessoa fala, também estou contra tudo que está aí, portanto ele vota, ele cai na boca do lobo. Não sei se eu... Ótimo. É isso, gente. Acho que a gente chega aqui no nosso tempo. Eu queria agradecer mais uma vez, Luiz, por ter aceitado o convite. Muito obrigado a vocês que vieram. E é isso. Como vocês.